Pois bem, vamos seguindo para mais uma parte dos Lusíadas. E essa parte vai ser bem rápida, eu imagino, porque o texto está bem fácil de entender nessa parte específica. Ele não faz uso de tantas licenças poéticas. Então, seguindo. Do claro acento etéreo, o grão tebano, que da paternal coxa foi nascido, olhando o ajuntamento lusitano, ao mouro ser molesto e aborrecido, no pensamento cuidam falso engano, com que seja de todo destruído, e, enquanto isto só na alma imaginava, consigo estas palavras praticava. Então, aqui está tendo, de novo, uma mudança no plano narrativo. Vocês lembram que na última parte o Mouro se zangou com os portugueses. E agora a gente está vendo Baco, do claro acento etéreo, céu. O céu no sentido olímpico do termo, sentido lato até do termo. Do claro acento etéreo, o éter é um fluido sutil que encheria, segundo os antigos, os espaços situados além da atmosfera terrestre. Definição do dicio.com.br. Então, do claro acento etéreo, de novo, o céu. O grão tebano. Tebano diz referência a Baco. Baco é o grão tebano, que da paternal coxa foi nascido. Por isso que eu sei que é Baco. Não necessariamente porque é tebano, mas é que é uma pessoa nascida da coxa de Zeus. E Baco é nascido da coxa de Zeus, portanto ele é o grão tebano. Olhando o ajuntamento lusitano. Ele está lá do céu olhando os navios lusitanos. Ao Mouro ser molesto e aborrecido. Ele não está... Ou seja, ele está vendo o Mouro se incomodar e se aborrecer com os portugueses. Ele está vendo o Mouro incomodado com os portugueses. Ele está vendo a situação que acabou a parte 9 da minha leitura. Ele está vendo o fim dessa situação, ele está vendo o que ele vai fazer agora. No pensamento cuida um falso engano. Esse daqui é o que ele vai fazer. Falso engano é muito legal porque é um pleonasmo. Não tem sentido literal, não é um... Porque falso... O engano é um engano. Falso é a negativa do engano. Então é a verdade? Não. Falso engano é como se ele falasse um engano enganoso. É uma figura para abonitar o texto. Então no pensamento ele cuida um engano perverso, um engano enganoso, com que seja de todo destruído, que o ajuntamento lusitano seja todo destruído. E enquanto isto, só na alma imaginava, enquanto ele pensava isso só na alma, consigo estas palavras praticava. E agora a gente vai ver o que Baco dizia. Está do fado já determinado que tamanhas vitórias, tão famosas, hajam os portugueses alcançado das indianas gentes belicosas. E eu só, filho do padre sublimado, com tantas qualidades generosas, hei de sofrer que o fado favoreça, outrem por quem meu nome se escureça? Então a gente já viu que os fados, o destino, já determinou que tamanhas vitórias tão famosas hajam os portugueses alcançado, ou seja, já alcançou. É um sentido até meio divino do termo. Tudo já aconteceu. E nesse tudo já aconteceu, os portugueses já alcançaram vitórias na Índia. E eu só, filho do padre sublimado com tantas qualidades generosas, eu que sou tão bom, sou tão bonito, sou tão tudo, sou tão grandioso, eu aqui sozinho, lutando sozinho contra os portugueses, eu vou sofrer que o fado favoreça eles? Porque meu nome se escureça? Eu vou favorecer eles em detrimento de mim? Ou seja, favorecer eles e me prejudicar por consequência? Próxima estrofe. Já quiseram os deuses que tivesse o filho de Filipo, nesta parte, tanto poder que tudo submetesse debaixo do seu jugo ferumarte. Mas há-se de sofrer que o fado desse a tão poucos tamanho esforço e arte, que eu,
com grão macedônio e romano, demos lugar ao nome lusitano? O que aconteceu? Baco falando de novo. Essas aspinhas é tudo Baco falando. Só quando fechar essas aspas aqui, que ele vai acabar de falar. Já quiseram os deuses que tivesse o filho de Filipe nesta parte tanto poder que tudo submetesse. Quem é filho de Filipe? Filipe é o nome do pai de Alexandre o Grande. Então, os deuses... Já quiseram os deuses que Alexandre o Grande tivesse nesse poder, tivesse dominado a Índia. Mas, já estão fazendo um paralelo com o Império Português em relação ao Império de Alexandre o Grande. Mas há se de sofrer que o fado desse a tão poucos tamanhos forciar-te. Ou seja, os portugueses já eram menos que os macedônios, mas eles ainda fizeram mais do que eles. Eles chegaram nas Índias, mesmo sendo menos pessoas, tendo menos capital humano que Alexandre o Grande. Eles conseguiram o que Alexandre não conseguiu. A se de sofrer que o fado desse a tão poucos tamanhos forciar-te. Que eu, com grão macedônio e romano, demos lugar ao nome lusitano aqui. O grão macedônio, de novo, Alexandre o Grande, rei do Império Macedônico. Ou macedônio, enfim, o grão macedônio, aqui ele já puxa o romano também, porque então eu imagino que era também para o romano ter chegado na Índia, ele poderia ter chegado na Índia. Então, com o grão macedônio e romano, demos lugar ao nome lusitano. Então, o Império Macedônio acabou, o Império Romano acabou, e agora eles deram lugar ao nome lusitano. Os lusitanos vão fazer o que eles não conseguiram fazer, que é navegar da Europa para a Índia, passando pelo Cabo das Tormentas. Então, é essa a ideia. Ele sofre porque tão poucos, que os portugueses eram muito menos pessoas do que os macedônios e do que os romanos. E isso faz ele sofrer. Porque, cara, como que pode isso? Um país tão pequeno conseguir fazer o que esses caras estão fazendo, me gerar tanto problema assim. Isso deixa ele transtornado. Próxima estrofe. Não será assim, porque, antes que chegado seja este capitão, astutamente lhe será tanto engano fabricado, que nunca veja as partes do Oriente. Eu descerei à terra, e o indignado peito revolverei da maura gente, porque sempre por via à direita, quem do oportuno tempo se aproveita. Aqui, como vocês podem ver, acaba as aspas, ou seja, acaba o diálogo de Baco. Acaba o que ele estava falando. Então, vamos lá. Não será assim, porque antes que chegado seja este capitão, não será assim. Os lusitanos não vão dar lugar ao romano, ao macedônio e a Baco. Não será assim, porque antes que chegado seja este capitão, astutamente lhe será tanto engano fabricado. Chegado aonde? Chegado à Índia. Será-lhe tanto engano fabricado, ele vai tecer tantos desvios pro Vasco, para que ele nunca veja as partes do Oriente. De novo, Índia. Eu descerei à terra, e o indignado peito revolverei da maura gente. Os mouros, não é Baco que vai... Ele não tem como criar uma raiva no mouro que ele não tem. Como a gente viu na última parte, a raiva, sim, que o mouro tinha com relação aos portugueses, ele mesmo fabricou dentro de si. Mas o que ele vai fazer? Ele vai revolver o peito da maura gente. Ele vai gerar um efeito catalisador para que, usando deles, ele seja capaz de prejudicar os portugueses. Porque sempre por vir à direita, quem do oportuno tempo se aproveita. Eu vou fazer isso porque eu tenho uma oportunidade. O Mouro já está bravo. Eu tenho uma oportunidade aqui. Então, sempre por via à direita, quem se aproveita das oportunidades. Então, sempre se dá melhor quem se aproveita das oportunidades. É basicamente isso que está escrito aqui. Ele acha que dessa forma ele vai ser capaz de enganar os fados
Mas como a gente pode ver, isso é só cólera, porque não tem como enganar os fados. Os fados já aconteceram. Tudo já foi decidido. Próxima estrofe. Isto dizendo, irado e quase insano, sobre a terra africana descendeu, onde, vestindo a forma e gesto humano, pera o braço sabido se moveu, e, por melhor tecer o astuto engano, no gesto natural se converteu, do Moro em Moçambique conhecido, velho, sábio e com cheque muito válido. Então, isso foi, a gente viu o que se passava na cabeça de Baco, o plano dele, por que ele queria aquilo. E de novo, irado e quase insano, porque ele está indo contra um negócio que já aconteceu, não tem o que ele fazer, os portugueses já chegaram na Índia. Então ele desceu até a africana, como ele falou que faria, se vestindo na forma e gesto humano. Então, ele se tornou humano, tá. Mas com que aparência? Para o prazo sabido se moveu. Ele, sendo que a gente viu a parte que ele estava no promontório prazo, o que quer dizer aqui? Ele foi para Moçambique. E por melhor tecer o astuto engano, no gesto natural se converteu de um mouro em Moçambique conhecido. Então aqui é a aparência que ele tomou. Ele se tornou um mouro em Moçambique conhecido. Um mouro com fama em Moçambique, que os outros mouros conheciam. Mas ele não se tornou o mouro, ele tomou a aparência. Se converteu de um mouro em Moçambique conhecido. Velho, sábio e com cheque muito válido. Cheque tem o sentido de... é meio que o rei... é chefe muçulmano, na verdade. Daí que vem o termo sheik também. Então, seria o regente que a gente viu nas outras partes. Ou seja, ele tomou a aparência. Esse Dum aqui é licença poética. Porque Dum dá o sentido que ele era um mouro, aí se converteu de um mouro, mas se converteu de um mouro no quê? Licença poética. Então, enfim, é o sentido dessa estrofe é isso. Ele tomou a aparência de um mouro que era muito conhecido em Moçambique, velho e sábio, tinha fama de velho e sábio. E com o regente, ou chefe muçulmano, que foi com quem falou com os portugueses, que ele tinha muito válido. A opinião dele importava muito para esse chefe. E é assim que ele pretende tecer o astuto engano. Melhor aqui é melhor, no sentido de melhor. Quer dizer melhor. Enfim. E, entrando assim a falar-lhe a tempo e horas, a sua falsidade acomodadas, lhe diz como eram gentes roubadoras estas que ora de novo são chegadas, que das nações na costa moradoras, correndo a fama veio que roubadas foram por estes homens que passavam, que com pactos de paz sempre ancoravam. Então aqui a gente já vê o que ele falou pro chefe. Então entrando assim a falar-lhe, entrando aonde? No cognito aposento, que foi onde acabou a última parte. Então entrando no cognito aposento a falar-lhe, a tempo e horas, a sua falsidade acomodadas. Então ele já a tempo e horas, a sua falsidade a tempo e horas acomodadas quer dizer o quê? Com a sua falsidade já planejada anteriormente, acomodadas, lhe diz como eram gentes roubadoras estas que ora de novo são chegadas. Então ele já diz que essas gentes, eles são ladrões, os portugueses são ladrões, ora de novo são chegadas. Então ele veio, ele não estava em Moçambique, ele veio para Moçambique. Então quer dizer que ele já tem informação das outras localidades da costa africana, onde as pessoas viram os portugueses e, pelo engano dele, ele vai tentar convencer o Mouro de que essa informação que ele tem é que as outras pessoas nas outras cidades da costa foram roubadas. Que das nações na costa moradoras, correndo a fama veio que roubadas foram por estes homens que passavam. Exatamente. Que com pactos de paz sempre ancoravam.
Eles ancoram falando que são seus amigos para te roubar. Próxima estrofe. E sabe mais, lhe diz, como entendido eu tenho destes cristãos sanguinolentos, que quase todo o mar tem destruído com roubos, com incêndios violentos, e trazem já de longe engano urdido contra nós, e que todos seus intentos são para nos matarem e roubarem, e mulheres e filhos cativarem. Então aqui de novo não sei o nome disso, apóstrofo, sei lá, diálogo, começando o diálogo. Baco falando, Baco com a aparência de um velho sábio muçulmano. Ele vai falar que, pelo entendimento que ele tem dos cristãos sanguinolentos, que quase todo o mar tem destruído, com roubos, com incêndios violentos, pelo entendimento que eles têm, que ele falsamente tem, ele diz pro chefe muçulmano que os portugueses trazem já de longe engano urdido. Urdido é fabricado, costurado. Então, pelo entendimento que tenho destes cristãos sanguinolentos, eu acho que eles trazem já de longe engano urdido contra nós. Eles já vêm com malícia para cima de nós. E que todos os seus intentos são para nos matarem e roubarem, e mulheres e filhos cativarem. Então é esse o diálogo. O velho sábio falando para o regente. Eu tenho um entendimento que eles estão vindo aqui não para ajudar a gente, mas para fazer isso. Próxima estrofe. E também sei que tem determinado de vir por água à terra, muito cedo, o capitão, dos seus acompanhado, que da tensão danada nasce o medo, tu deves de ir também com os teus armado, esperá-lo em cilada, oculto e quedo, porque, saindo a gente descuidada, cairão facilmente na cilada. Que é a última estrofe que eu vou ler. E infelizmente o raciocínio vai meio que parar no meio. E então, beleza, do que se trata aqui? De novo o velho Moro falando. Eu sei que que os portugueses estão determinados a aportar, a vir aqui, pisar na terra, muito cedo. Muito em breve o capitão dos seus acompanhados vai pisar em Moçambique, porque por enquanto eles estão só no navio. Eles não aportaram. Eles vão aproveitar esse momento agora, porque da tensão danada nasce o medo. Agora que a gente está tenso, nós, os mouros, os portugueses vão aproveitar disso para vir aqui. Então, em resposta a isso, tu deves de ir também com os teus armados, esperá-lo em cilada. A gente tem que fazer uma emboscada, a gente tem que ser mais inteligente que eles. Oculto e quedo. Quedo tem o sentido de quieto, escondido e quieto. Porque, saindo a gente descuidada, cairão facilmente na cilada. Cairão facilmente na cilada a gente descuidada saindo do navio. Então, o pensamento é assim. Eles vão achar que vão estar na vantagem, mas a gente vai estar preparado e vai pegar eles numa emboscada. E é isso que eu tinha para dizer hoje. Acabou a parte que eu tinha para ler, então é isso. Muito obrigado.